Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus, com a permissão de Deus para nós juntos, partilharmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Desta feita, dando sequência ao assunto, que nós estamos falando sobre os sinais da vinda de Jesus. No vídeo anterior, nós comentamos sobre os dias de Noé. E nesse vídeo, nós vamos dar sequência, também comentando sobre os dias de Noé e fazendo um paralelo entre os dias de Noé e o arrebatamento da igreja. Então, diante disso, já peço a você encarecidamente que faça seu comentário após ouvir o vídeo, deixe o seu like, compartilhe, assista os vídeos anteriores para que você, de forma sequenciada, possa entender o assunto, não é? E tenha em mãos Bíblia, caderno, lápis, caneta, anote, porque você pode posteriormente pesquisar sobre o assunto que nós, neste momento, estaremos comentando. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nós estamos trazendo, abordando, comentando sobre os sinais da volta de Jesus. E desta feita, em sequência ao que falamos no vídeo anterior, abordaremos as questões sobre os dias de Noé. O capítulo 24 e o versículo 37 e 38, que diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí vem uma pergunta: como foi nos dias de Noé? O que aconteceu nos dias de Noé? Dias que antecederam o dilúvio, dias que antecederam o acontecimento que trouxe uma destruição mundial. O que foi que antecedeu? A Bíblia deixa bem claro, que os dias que antecederam o dilúvio foram dias terríveis, dias de muita violência, dias de destruição, dias de completa corrupção. Diante disso, diz o capítulo 6 do livro do Gênesis. O capítulo 6 fala do dilúvio, fala do chamado de Noé, fala da situação da raça humana. Assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus. Não é? O versículo 10, 11, 12 e 13 do capítulo 6 do Gênesis diz exatamente como estavam os dias de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta, o seu caminho. Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Então, os dias que antecederam o dilúvio, exatamente está descrito aqui pelo escritor do livro do Gênesis. Dias de violência, dias de corrupção generalizada em todos os setores da sociedade. E isso
está acontecendo exatamente hoje, agora, neste exato momento. Não só no Brasil, não é? Mas no mundo todo. A corrupção está generalizada. Agora, o Brasil é o único país em que se há fã-clube para corruptos, para o pecado, para a corrupção, né? O Brasil é o único país em que um bandido, o marginal, ele tem a prioridade em vez do cidadão de bem, trabalhador, honesto, ordeiro, decente, respeitador das leis e assim sucessivamente. E não é diferente. E voltando aqui para o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Os dias que antecediam o dilúvio eram dias terríveis. E dentro desse contexto desses dias terríveis, a gente vê Noé pregando, anunciando. Noé chamado de pregoeiro da justiça. Um homem que na sua geração fez a diferença. Ele só. Quantas vezes, seja eu ou seja você, nós queremos parar ou desistir porque nos sentimos só, isolados, sem o apoio das pessoas que nós queríamos, sem o apoio de onde deveríamos receber. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo nesse exato período de Noé. As pessoas não estão crendo mais na mensagem. As pessoas estão céticas quanto às coisas sobrenaturais. As pessoas não creem mais na intervenção de Deus neste plano terreno. Deus não criou a terra, Deus não criou o homem e jogou ao léu. Não. Tudo que Deus criou, Ele tem cuidado até os dias de hoje. Não se justifica quando Deus fez o homem, 2:7 do livro do Gênesis, ele colocou ele no jardim para cuidar do jardim, para zelar pela existência do habitat que ele próprio iria viver. Deus deu a terra para que os homens morassem nela, mas não para que os homens destruíssem ela. Tudo que o homem fizer, Deus cobrará dele, seja o que for. Deus nos deu os animais para que nós desfrutássemos dos animais, mas que nós não maltratássemos os animais, seja o animal qual for. Seja doméstico ou seja selvático. Se é selvático, o lugar dele é na selva, não é com a gente. É lá no lugar dele. Se o desejamos ver, vamos ver de alguma forma, mas que não o tiremos do seu habitat natural. Os homens, eles estão usando as coisas criadas como uma fonte de lucro e, além de lucrar, ele destrói aquilo com o qual ele mesmo se sustenta. E como foi nos dias de Noé, que a violência e a corrupção generalizada se espalhou? Ora, a falta de temor a Deus, a falta de reverência a Deus, a falta do compromisso com o Criador, o sustentador de todas as coisas. E hoje não é diferente. O apóstolo Paulo fala que nós enfrentaríamos dias difíceis. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Ele diz, alguns apostatarão da fé, abandonarão a realidade de Deus. Quando você apostata da fé, é quando você deixa de crer em Deus, quando você deixa de acreditar na doutrina de Deus, quando você deixa de crer nas Escrituras, como você deixa de congregar, de participar,
quando você nega a sua experiência com Deus, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E Paulo continua dizendo a Timóteo que os dias vão ser difíceis, os homens vão ser traidores, amantes de si mesmo, caluniadores, parricidas, matricidas, inimigos do bem. Imagina uma pessoa ser inimiga daquele que faz o bem. 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3 narra isso que eu estou a lhe falar. Os dias são difíceis e estamos vivendo os dias de Noé. Não apenas dias comuns, como alguns cantores cantam, dias de Elias, mas os dias de Noé. Os dias da corrupção generalizada, da falta de temor a Deus. E Jesus ainda enfatiza no versículo 38 do capítulo 24. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. As pessoas estavam tão voltadas para as suas conquistas, para seus propósitos de vida, para os seus planos de vida. As pessoas estavam tão ligadas àquilo que eles desejavam, que esqueceram daquilo que ouviram. A palavra de Deus diz: ide e pregai. Paulo diz aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Noé pregou, a igreja tem pregado, mas muitos não querem ouvir, não querem aceitar. Então, e estavam de tal maneira que eles não perceberam que Noé terminou a arca, que Noé entrou na arca, eles não perceberam. E quando eles perceberam isso? Quando o dilúvio chegou. Assim será na volta de Jesus. As pessoas que estão no mundo, que estão envolvidas com o sistema, que estão envolvidas com seus projetos de vida. Aí alguém pode perguntar: pastor, mas é pecado ter um projeto de vida, querer conquistar? Não, não é pecado. Você estudar, se preparar, se qualificar, querer ter um plano de vida, constituir uma família. Não é pecado. Contanto que você faça no Senhor. Deus em primeiro lugar. Deus, eu estou estudando, mas a prioridade não é meu estudo, a prioridade é o Senhor da minha vida. Eu preciso estudar porque estou aqui na terra, e enquanto eu estiver na terra, eu tenho que trabalhar para me manter. Mas a prioridade não é isso aqui, Senhor. A prioridade é o teu reino, é a tua vontade, é a tua glória, é fazer o que a tua palavra diz. É assim, o coração sempre voltado para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, versos 31 e 32, Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O teu casamento, o meu casamento, deve ser para a glória de Deus. Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos devem ser criados para a glória de Deus, debaixo do temor da palavra. No teu trabalho, tu deve trabalhar para glorificar a Deus, honrar o teu patrão, obedecer ao teu patrão, respeitar a empresa que tu trabalha, ser submisso às leis, contanto que as leis trabalhistas não firam os princípios da palavra de Deus, você precisa respeitar. Mas o seu coração não deve estar em nenhuma dessas coisas. Nosso coração deve estar em Deus. Jesus disse em 6:21 de Mateus: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o nosso tesouro não está aqui neste mundo, não está nesta vida. Essa vida aqui é passageira, ela é efêmera, ela acaba rápido. Jesus disse, que tudo aqui nessa vida vai passar. Está aqui em Mateus 24, e 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras
não passarão. João, no capítulo 2, verso 15 a 17 da primeira epístola, ele diz que o mundo e sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente precisa entender que a gente usa as coisas, mas as coisas não devem nos usar. As coisas são necessárias para o desenvolvimento da nossa vida terrena, mas as coisas não são prioridades para a nossa vida. Nossa prioridade será adorar a Deus, servir a Deus, seguir os preceitos de Deus. Porque quem morreu e levou sua casa, por mais bonita que fosse? Quem morreu e levou seu lindo e belo carro? Ou quem morreu e levou a sua aposentadoria para os céus? Não leva. Nós não levaremos nada. O apóstolo Paulo disse, visto que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Nós não levamos nada daqui. O que a gente leva daqui para o outro lado da vida é o que Cristo nos proporcionou, a vida eterna por meio de sua morte. Fora isso, nada levaremos, porque nada nós trouxemos. E esse fato está aqui dentro desse contexto dos sinais da volta de Jesus. Os homens se tornando mais materialistas, confiando nas riquezas, confiando no dinheiro, confiando no poder, confiando na sua posição e não confiando em Deus. Deus continua no trono, como diz o Salmo 115. O salmista Davi diz, não a nós, mas ao teu nome demos glória, porque o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele faz tudo o que lhe apraz. A terra, por mais que nós conquistemos, cresçamos, dominamos, porque foi uma ordem divina, como está em Gênesis 1, 26 e 27, a gente domina, a gente conquista, a gente progride, a gente prospera, porque isso foi uma determinação de Deus, mas a terra não é nossa. Salmo 24, verso 1 diz, minha é a terra e tudo que nela há. A gente não tem nada aqui. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. E nós estamos amando, muitos seres humanos estão amando as coisas, brigando por coisas passageiras, criando mágoas, desfazendo vínculos, irmãos brigando contra irmãos por causa de bens materiais, matando um ou outro por causa de bens materiais. O ser humano ele é muito esquisito. Ele é muito esquisito mesmo. Por quê? Vou lhe dizer. O ser humano, ele mora próximo, um exemplo, de seu pai ou de sua mãe. Certo? Não visita seus pais, não visita sua mãe, não visita seus irmãos, não visita seus parentes. Desculpa, estou ocupado, tenho muita coisa para fazer. Quando a pessoa morre, ele viaja até léguas, quilômetros, para ir para o sepultamento lamentar a morte daquela pessoa. Que quando estava viva, ele não visitava, ele não orava com ela, não ajudava ela. Porque como eu posso expressar o meu amor para uma pessoa depois que ela morre? Ela não vai ver. Ela nem vê, nem ouve, nem sente, não sabe de nada. Nós devemos expressar-se agora, em vida. Quando eu devo amar? É amanhã? É ontem? Não, é hoje. Eu tenho que amar hoje, eu tenho que viver hoje. O salmista diz no Salmo 118, verso 23 e 24, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje é o dia de amar.
Hoje é o dia de perdoar. Hoje é o dia de abraçar. Hoje é o dia de acolher. Hoje é o dia de socorrer. Hoje é o dia de compreender. Hoje é o dia de abraçar, de juntar. E as características que nós estamos vendo aqui, como dias de Noé, é igual daquele período antediluviano. As pessoas estão se afastando, se distanciando, tudo é motivo de intriga, de briga, de mágoa, de falta de perdão. Não perdoo, não aceito, não concordo. Nenhum de nós somos unânimes. Nossas questões devem sempre ficar no âmbito das ideias. Se as nossas ideias, avalie bem, nossas ideias, elas devem estar sendo ou sempre desenvolvidas do contexto da palavra. Fora do contexto da palavra, só são ideologias humanas que separam as pessoas, que criam barreiras entre as pessoas. Quantas famílias divididas por causa da política, divididas por causa dos vícios, destruídas por causa de intrigas, questões de herança, de bens materiais, que mandam matar, que mandam destruir, por causa de coisas que vão ficar. Lógico que quando nós trabalhamos, nós conquistamos, nós queremos desfrutar do bem do nosso trabalho. A Bíblia diz isso no livro do Eclesiastes, quando Salomão diz que o homem é feliz quando ele desfruta daquilo que ele trabalha, do suor do seu rosto. E foi uma determinação divina: do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias, até que tu tornes ao pó. Mas a vaidade, a ganância, isso é em todas as esferas, infelizmente até na esfera religiosa. Dentro das denominações, pessoas brigando por cargos onde deveriam trabalhar em prol de uma única causa. Qual a causa? O reino de Deus. Exaltar a única pessoa que deve ser exaltada, Jesus Cristo. Glorificar a única pessoa que deve ser glorificada, Jesus Cristo. Seguir a única pessoa que deve ser seguida, Jesus Cristo. Irmãos, os dias de Noé estão latentes diante de nós. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam tão voltados só para as coisas daqui que não perceberam a entrada de Noé para a arca. A arca ali simboliza a salvação. A arca simboliza também livramento. A arca simboliza proteção. Cristo é a arca da salvação. Nele nós estamos abrigados, protegidos, guarnecidos. Nele estamos salvos da destruição. Quando Cristo voltar, o mundo não perceberá o retorno de Cristo. De imediato, não perceberá. Existe uma palavra grega para a volta de Jesus chamada de parousia. Quando Cristo voltar, conforme diz a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ele parará nas nuvens e de lá chamará a sua igreja. Ele virá até as nuvens e chamará a sua igreja, que será tirada da terra, que será arrancada da terra, que vencerá, que ultrapassará a lei da gravidade. Nós seremos arrancados, aí vem a palavra arrebatamento, quer dizer arrancar com força, tirar com violência. Nós seremos arrancados deste mundo, tirados deste mundo pela força do poder de Deus. E encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados e subiremos juntos. Não vai subir ninguém primeiro, ninguém vai na frente, todos serão juntos.
é importante que a igreja entenda que o trabalhar de Deus, o agir de Deus, sempre é coletivo com a igreja. Jesus não arrebata um para depois vir arrebatar o outro. Não. Ele arrebatará a igreja toda junta. O mundo não perceberá de imediato o arrebatamento da igreja. O mundo vai perceber que o arrebatamento aconteceu. Não de imediato, demorará um tempo, horas ou dias, talvez. A Bíblia não especifica esse fato, mas o mundo vai entender, as pessoas do mundo vão saber que algo sobrenatural aconteceu. Daí vem uma hipótese, isso é uma hipótese que já foi cantada na década de 80. Não é? Muitos cantores famosos que ainda hoje cantam falavam sobre isso, que muita gente pode alegar que vai ser os alienígenas, os marcianos, né, que veio e colheu um povo, e assim a mentira se difundirá. Como fizeram com Jesus? Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e os religiosos daquela época subornaram os soldados romanos com a quantia de dinheiro muito significativa para que eles dissessem que Jesus não havia ressuscitado, mas que seus discípulos vieram, roubaram o seu corpo quando eles dormiram. O arrebatamento é uma realidade, ele vai acontecer. Jesus em breve voltará. E como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem, será uma vinda repentina, onde as pessoas poderão estar completamente desligadas da realidade. E Jesus nos adverte, no mesmo capítulo 24, versículo 43, ou aliás, 41 em diante. Capítulo 24, verso 41 em diante. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Muita gente acha que Jesus vai vir quando estiver numa situação assim ou numa situação assado. Não, a gente não sabe em que situação ele virá. Numa situação de Jogos Olímpicos, numa situação de Copa do Mundo, numa situação de celebração da virada do ano, numa situação de carnaval, de festas de São João. Seja o que for, ele vai vir numa hora em que a humanidade não espera. E o que resta é que cada um de nós se ache em verdadeira santidade e justiça. O escritor da carta aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aprender a perder aqui para ganhar lá. Se não perder aqui, não ganha lá. E ele ainda continua no versículo 45 e diante, a parábola dos dois servos. Jesus faz uma analogia com o retorno dele e o comportamento das pessoas. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bebarrões, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, a hora em que ele não sabe, o castigará, e lhe dará o lugar com os hipócritas. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Veja a analogia que Jesus faz. A analogia dos servos, dos dois servos. Um que ficou atento e o outro que ficou desatento. Um que começou a negligenciar o que estava fazendo. Um que começou a negligenciar sua responsabilidade. Deus colocou uma responsabilidade na minha e na sua mão. Essa responsabilidade é de cuidar, primeiro de nós, depois da nossa casa, da nossa família, depois da casa de Deus. Porque aquele que não cuida bem da sua casa, como vai cuidar bem da casa de Deus, do trabalho de Deus? Se a pessoa não cuida bem de si mesma, não procura ser mordomo da sua vida, um bom administrador do seu tempo com Deus, do seu tempo com a família, do seu tempo no trabalho. Nós fomos criados por Deus para produzirmos e frutos dignos, como Jesus diz em João 15,16. Eu vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não se acabe, mas permaneça, continue. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57, 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, firmeza, constante, não pare, e abundante, cresça, desenvolva. A meta de Deus é que nós, a cada dia, sejamos melhores, que nós cresçamos, prossigamos, desenvolvamos nossa vida espiritual, familiar e social. Principalmente quando se trata de uma vida com a igreja, na igreja. Nós não devemos de forma alguma desprezar a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é composta, é constituída por todos os salvos. Na igreja, muitas pessoas se escandalizam quando vê algo errado acontecendo na igreja. Mas tem que acontecer. Por quê? Porque a igreja é composta, é formada por pessoas que têm falhas, que têm defeitos. Não por pessoas que são perfeitas. Aqui nesse plano não tem perfeito. Precisamos entender isso. A igreja é o hospital de Deus, em que é ela que cuida dos doentes, é ela que cuida daqueles que chegam, que abraçam, que acolhem, mas que não julgam e condenam, expulsando, maltratando. Pecou? Conversa, chega junto. Não é para abandonar, é para chegar junto. Puxar para si. Paulo diz, levando as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Aí ele diz, tendo cuidado contigo mesmo, para que também tu não caia. Capítulo 6, verso 1 e 2 da carta aos Gálatas. Então é importante você entender que esses dias de Noé falam muito para nós hoje. E que a volta de Cristo, a parousia, o retorno dele, está eminente. Os sinais estão mostrando. Os conflitos que começaram novamente, não é? Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas e outras nações envolvidas ali por trás, financiando o terrorismo, a fome se alastrando, o desemprego aumentando, o alimento se tornando escasso, porque até os alimentos estão sendo adulterados com o propósito de matar a raça humana, de diminuir a raça humana. Os alimentos transgênicos que provocam distúrbios físicos que fazem com que desenvolvam doenças. Quantas doenças têm surgido cada dia, uma doença nova?
a humanidade em colapso, porque a medicina, ela não dá conta. A pandemia que teve agora em 2020, quando nunca houve uma pandemia, existiram epidemias. As epidemias, elas são locais, elas podem ser municipais, estaduais ou nacionais. Chama-se epidemia. Mas nós tivemos uma PAN, porque foi no mundo inteiro. Primeira. E provavelmente o ano que vem teremos outra. Isso é uma possibilidade. Porque essa é a tendência. Estamos diante de um sistema que trabalha para dividir as pessoas, não para unir as pessoas. Dividir as pessoas por cor da pele, por classe social, por questões financeiras. Quem tem mais, vale ser honrado. Quem não tem, não merece honra, não merece respeito. Não, não é assim. Jesus não diferencia as classes. Jesus ama a todos. O que a gente precisa entender é que, independente se é mendigo ou não, ali é uma imagem de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. E o mendigo deve ser tratado com o mesmo respeito do que aquele que não é mendigo é tratado, porque é um ser humano, é uma vida. E, infelizmente, a maioria das igrejas não fazem isso, não acolhem. Botam até os que estão dentro para fora, simplesmente por questões religiosas, não doutrinárias biblicamente. Por questões de costume, de cultura religiosa, não doutrinariamente. E quantas pessoas têm sido destruídas? Com esses comportamentos, têm criado aversão ao Evangelho, aversão à pessoa de Deus. Porque essas pessoas que fazem isso não conhecem a Deus, porque quem conhece a Deus não faz isso. Quem conhece a palavra de Deus acolhe, abraça, não julga, mas ensina. Depois que a pessoa ensinar, aí a pessoa pode cobrar. Não é? Você não pode cobrar algo de alguém se ele não conhece. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É o que o apóstolo Pedro ensina lá no capítulo 2 de Atos. Quando ele prega para aquela grande multidão no dia de Pentecostes. Deus não leva em conta. E muitos de nós levamos. Quantas vezes alguém é expulso de uma denominação, que eu não vou citar nomes, por questões de costume, não questão de doutrina bíblica. Não, porque você não pode isso, porque isso é errado, isso é pecado. E muitas vezes, na maioria, não tem fundamento bíblico. Uma pessoa, quando se converte, é como um bebê que acabou de nascer. Precisa ser alimentado com leite. Depois passa para uma comida mais grossinha, um mingau, uma papa. Depois passa para a sopinha. Até chegar a comer uma comida sólida que o intestino da criança possa digerir. Espiritualmente é a mesma coisa. E muitos não têm paciência em cuidar das pessoas, não têm empatia, não se coloca no lugar do outro. Jesus não fez isso. Jesus disse que o nosso próximo é aquele que desce do cavalo. É aquele que tira do seu para repartir, como fez o samaritano com aquele que estava espancado à beira do caminho. Investiu, desceu do cavalo, tirou do que era seu, azeite e vinho, tratou das feridas, colocou sobre o seu cavalo e andou a pé, mas beneficiou o outro. Tirou do seu bolso, investiu na restauração, na recuperação da vida daquele homem que for espancado. Os sinais da volta de Jesus estão latentes. Acordem, despertem, vivam a vida de santidade hoje, todos os dias. É o dia de se santificar, é o dia de aprender.
nós vamos nos santificando na medida que nós vamos nos aproximando de Deus e conhecendo a sua palavra. Que nós não sejamos como esses servos aqui, que foram imprudentes, não é? Do capítulo 24 de Mateus, do verso 45 ao 51, que negligenciou aquilo que Deus colocou na sua mão, que negligenciou aquilo que Deus pôs na mão dele para ele fazer. O Senhor tarde virá, eu não vou fazer com esmero, com dedicação, eu vou fazer de qualquer jeito. E começou a tratar mal os outros. Começou a espancar, começou a ter uma vida dissoluta de bebedices, se unindo a pessoas que não tinham um comportamento digno. E muitos têm se perdido por causa de amizades. Ame as pessoas. Abrace as pessoas. Mas repudie o pecado. Repudie o pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus tem compromisso com a verdade. Portanto, que você pense, que você medite, que você analise. E após você ouvir, pensar, analisar, refletir, pesquise mais sobre o assunto. Divulgue, comente, compartilhe. Se você acha que esses vídeos estão sendo uma bênção para a sua vida, divulgue para outros. Peçam que se inscrevam. Que o objetivo dessas videoaulas é alertar, é despertar a igreja para viver o verdadeiro evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família, teu marido, tua mulher, os teus filhos, o teu trabalho. E se Jesus não voltar, permitindo Deus, traremos outro vídeo dando sequência a esse assunto tão importante sobre o retorno de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.